Criança em nível pré-silábico. E agora, quais atividades fazer com essa criança? Quais estímulos essa criança precisa para avançar de nível? Eu me chamo Luciele Lu, sou pedagoga, neuropsicopedagoga e especialista em alfabetização e letramento. E hoje eu estou aqui para te dar 10 dicas para você fazer a sua criança pré-silábica evoluir de nível assim, ó, rapidinho. E antes de nós começarmos com as dicas, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, e também se inscreva em nossas redes sociais. Estamos sempre falando de alfabetização por lá. É importante nós retomarmos os níveis de escrita que vocês já aprenderam aqui com uma aula com a Prof. Vanessa. O primeiro nível de escrita é o nível pré-silábico, depois temos o nível silábico, depois silábico alfabético e o nível alfabético. E hoje nós vamos falar sobre as atividades para evoluir as crianças pré-silábicas. Vem comigo! Crianças pré-silábicas são aquelas crianças que escrevem letrinhas aleatórias lá no momento da sondagem. Letrinhas que não têm correspondência sonora e por isso nós caracterizamos essas crianças por pré-silábicas. A primeira atividade que nós temos que desenvolver com essas crianças pré-silábicas é o conhecimento do alfabeto, trabalhar habilidades que desenvolvam nela o princípio alfabético. E para essas atividades serem eficientes, nós precisamos pensar em atividades brincantes. Eu trouxe aqui um exemplo muito bacana para você trabalhar com essa habilidade com as suas crianças pré-silábicas. Qual letra começa? Aqui nós temos todo um alfabeto, é uma tabela com todo o alfabeto e as figurinhas são destacáveis e manipuláveis. Então a criança terá que preencher todo o tabuleiro, observando a correspondência de cada letrinha. Qual imagem começa com a letrinha A? Ela vai preencher também toda a tabela, fazendo essa correspondência. O que nós precisamos pensar e trabalhar com nossa criança é o princípio alfabético, que não é somente a memorização do alfabeto, mas também fazer a relação de som, a relação grafema e fonema. A letra A é a letrinha A. O que começa com a letra A? Qual é a articulação? Qual é o som da letrinha A? E também a grafia. Crianças pré-silábicas ainda não desenvolveram a grafia correta de todo o alfabeto. Algumas sim, outras não. Para isso, vamos pensar em atividades que desenvolvam também o traçado das letras do alfabeto. Isso precisa ser o foco para as crianças pré-silábicas. Elas precisam fazer a relação do grafema com o fonema, identificar as letrinhas e o som dessas letras e realizar o traçado da forma correta, porque no momento da escrita ela precisa saber, ela precisa fazer a correspondência entre a língua falada e representar de forma escrita, e ela só conseguirá fazer isso depois que ela já tiver memorizado e já tiver adquirido essa habilidade de consciência de som, de traçado e conhecendo ali todo o alfabeto. E para as crianças pré-silábicas conseguirem ter aí o domínio do alfabeto, nós vamos priorizar a aprendizagem, a escrita do alfabeto em caixa alta, pois esse é o momento da criança entender o alfabeto e aprender a escrever as letrinhas do alfabeto. Ainda não estamos desenvolvendo a escrita de letra cursiva com crianças pré-silábicas, certo? Segunda dica e segunda atividade também. As crianças pré-silábicas, elas costumam ter muita dificuldade na coordenação motora. Então, para isso, nós vamos precisar de atividades que desenvolvam também a coordenação motora. Atividades como essa, que tem esses pontinhos para serem ligados,
atividades com alinhavos. Aqui eu tenho também prendedores que desenvolvem a coordenação motora, esse movimento de pinça, que é muito importante para a escrita, e logo eu já vou manipular esses materiais e mostrar para você como aplicar isso na prática. Crianças pré-silábicas também têm muita dificuldade de organização espacial. Elas ficam perdidas nas linhas do caderno e isso é completamente normal. Esse é o momento de nós desenvolvermos essa habilidade de localização espacial das nossas crianças. Então, nós vamos fazer escritas grandes e vamos também fazer escritas na folhinha, dentro da linha do caderno, para a criança ir desenvolvendo essa habilidade. Crianças pré-silábicas precisam de atividades de exploração do mundo letrado. Elas ainda não sabem ler, mas aqui é fundamental que o professor alfabetizador faça a leitura para essa criança, para que ela vá desenvolvendo assim a oralidade, a compreensão, a escuta, a entonação de voz durante a leitura. Quando isso acontecer, explore o livro, mostre para a criança qual é o sentido da leitura. Quando nós lemos um texto, quando nós lemos um título, quantas letras tem nesse título, quantas palavras tem, a entonação de voz do professor, o movimento de folhear a folha do livro, o cuidado com o livro. Essa criança está se desenvolvendo para futuramente ser um leitor e nós precisamos trabalhar essas habilidades com a nossa criança. E a minha quarta dica é desenvolver as habilidades da consciência fonológica com as crianças pré-silábicas, principalmente a habilidade de contar sílabas. A criança precisa entender que dentro das palavrinhas possuem sílabas e ela precisa quantificar essas sílabas. E eu trouxe alguns materiais aqui para mostrar para você como a criança pode quantificar as sílabas. Nós podemos pegar uma imagem, e aqui eu tenho uma imagem muito legal que é a mão. As crianças pré-silábicas têm dificuldade de entender que mão tem apenas uma sílaba, pois a gente abre apenas uma vez a boca para falar a palavra mão. Elas têm essa dificuldade de perceber quantas sílabas tem dentro das palavras. Então a gente pode contar com palmas, mão, abrir uma vez a boca para falar mão, a gente bate uma vez a palma. Bota, abrimos duas vezes a boca para falar bota. Bota, podemos contar assim, podemos bater palmas, mas isso tudo precisa ser concreto também. E para tornar isso concreto, nós podemos utilizar os prendedores e a criança colocar um prendedor para cada sílaba. Bó, tá. Quantas sílabas tem? 2 sílabas. Posso quantificar também com materiais manipuláveis e eu trouxe aqui pecinhas para essa manipulação e essa contagem de sílabas. Eu tenho aqui essas pecinhas que elas são empilháveis, então a gente pode colocar assim e pensar, tá, quantos pedacinhos tem? 2 pedacinhos, e nós podemos fazer isso com várias outras imagens, várias outras palavrinhas. Por exemplo, mala, vamos quantificar quantas sílabas tem a palavra mala? Mala, 2 pedacinhos também. E a palavra mão, quantos pedacinhos tem? Mão, 1 pedacinho. Aqui a criança vai ter a percepção visual de qual palavra tem mais sílabas, qual palavra tem menos sílabas, qual palavra maior, qual palavra menor. Isso também é uma habilidade da consciência fonológica. Ainda pensando na habilidade de contagem de sílabas, de consciência silábica, nós temos esse outro material aqui. Aqui tem várias bolinhas e as crianças pré-silábicas tendem a entender que tudo faz parte daquela palavrinha. Aqui a criança pode pintar ou colocar uma massinha de modelar para cada sílaba de cada palavrinha. Assim ela vai ter essa percepção
de quantificar quantas sílabas tem dentro das palavras. A quinta dica para as crianças pré-silábicas é você trazer atividades que desenvolvam a memória visual. A criança precisa muito exercitar a sua memória visual, memória também auditiva, para ela fazer essa relação e memorizar o som das letras. Então, use e abuse dos recursos pedagógicos. Tenha um espaço para um alfabeto móvel, trabalhe com atividades de memória, jogos de memória, vai ajudar muito a sua criança pré-silábica a evoluir. A sexta dica é: utilize materiais concretos para a aprendizagem da criança pré-silábica. Ela ainda não está no abstrato, ela está no concreto, ela precisa manipular. Letras móveis ajudam bastante, materiais manipulativos como estes que eu já mostrei aqui, tampinhas, massinha de modelar, tudo é válido para que a sua criança avance de nível. A sétima dica é análise de palavras. A criança está pré-silábica, mas ela já precisa ir analisando as palavras. Por exemplo, aqui, nós temos a palavra mala, né? Vamos trabalhar com a memória visual. Vamos mostrar a mala, vamos mostrar a palavra mala e fazer a criança observar quantas letrinhas tem dentro dessa palavra, quantas sílabas tem, como é o nome dessas letrinhas, o som dessas letrinhas. A criança precisa analisar as palavras, embora ainda ela não escreva da forma correta, né? Não escreve de forma alfabética ainda, ela é pré-silábica, mas ela precisa entender essa estrutura da palavra. A nona dica é que você enfatize o som e a articulação das letras para a sua criança pré-silábica. E para isso nós podemos utilizar um espelho e também os cards articulatórios. A criança precisa entender muito bem o som das letras do alfabeto, a articulação dessas letras. Ela precisa se olhar no espelho, entender como que a boquinha dela fica ao fazer o som de cada letrinha do alfabeto. E para isso nós temos um vídeo também aqui no nosso canal ensinando o som das letras utilizando os nossos cards articulatórios. E a nossa décima dica, e não menos importante, enfatize o som das vogais. A sua criança pré-silábica, para avançar de nível, ela precisa consolidar o som das vogais, para que lá no próximo nível ela consiga ter essa evolução. E para isso, nós vamos trabalhar com os cards articulatórios, ensinando o som de cada vogal, a junção das vogais, faça atividades de unir as vogais, né? O A com E, A, E, o A com I, que som que fica? Ai, aqui a criança está fazendo a leitura das suas primeiras palavras e escrevendo também as suas primeiras palavrinhas. As vogais são as letrinhas mais audíveis, então eu preciso enfatizar com a minha criança pré-silábica as vogais para que ela avance no processo de alfabetização. Então, as vogais dentro da palavra, no início da palavra, as vogais juntinhas. E também eu trouxe aqui atividades para crianças pré-silábicas com as vogais faltosas. Esse tipo de atividade auxilia muito as crianças pré-silábicas. Aqui elas terão que escrever somente as vogais que estão faltando dentro das palavras. Então, a gente vai trabalhando assim, vai mostrando para a criança, por exemplo, aqui nós temos abacate. Qual é a vogal que está faltando aqui? A gente estica o som para que a criança tenha essa percepção auditiva de qual vogal está faltando. A, ba. Qual é a vogal que está aqui? Ca. T, e assim a criança vai tendo essa percepção auditiva das vogais e ela já vai no próximo nível escrever as vogais, os sons
mais audíveis dentro da palavra. Se você gostou dessas dicas, já nos segue em nossas redes sociais. Nós estamos sempre falando sobre alfabetização. E se você quer se tornar um professor alfabetizador de excelência, conheça a nossa formação Professor Alfabetizador. Lá nós ensinamos todo o processo sistemático em uma formação para você se tornar um professor alfabetizador de excelência. Até o próximo vídeo!